Após o estouro da crise de 1929 e abalo econômico que atingiu em cheio os Estados Unidos, houve uma súbita elevação das atividades criminosas naquele país. Contudo, na região de São Francisco, havia um pequeno monte de terra capaz de causar arrepios em muitos bandidos dessa época. A pequena ilha de Alcatraz, entre 1934 e 1963, foi sair de uma das prisões mais seguras do planeta. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a prisão de Alcatraz. Já vão deixando o gostei quem curte esses vídeos de prisões, então bora pro vídeo. Inaugurada em 1934, a prisão de Alcatraz, também conhecido como a Rocha, foi uma penitenciária muito temida pelos criminosos da época, devido ao seu alto grau de dificuldade de uma possível fuga. Além da prisão estar localizada em uma pequena ilha na Baía de São Francisco, ela é rodeada de tubarões, o que só piora a situação. Nesse local abrigava os detentos mais perigosos dos Estados Unidos. Mesmo sendo difícil de escapar dessa prisão, o local também foi palco de uma fuga extremamente misteriosa, que até hoje intriga muitas pessoas. Na verdade, a história de Alcatraz é bem anterior aos Estados Unidos, dos anos de 1930. No século XIX, essa ilha era região pertencente ao ainda mexicano estado da Califórnia e foi cedida a Julian Ockman, que a condição que ele construísse um farol naquele lugar. No mesmo ano da posse, em 1846, mexicanos e estadunidenses entraram em conflito para dar fim às disputas hegemônicas naquela região. Com a vitória norte-americana, Alcatraz passaria a fazer parte do projeto expansionista dos Estados Unidos. Coincidentemente, a recém-conquistada Califórnia viria a ganhar uma importância bem maior do que aquela imaginada durante o conflito territorial. Nos últimos meses que marcaram esse conflito, os norte-americanos descobriram a presença de regiões ricas em ouro no espaço californiano. Com isso, vários aventureiros e investidores ocupariam rapidamente a região em busca do rápido retorno financeiro propiciado pela exploração aurífera. Consequentemente, os americanos acabaram herdando a ilha de Alcatraz, que em 1853 realizou-se a construção de uma fortificação militar que abrigaria uma guarnição militar com aproximadamente 200 soldados. Décadas mais tarde, com o avanço da tecnologia bélica, o arsenal armazenado e a utilidade militar daquela região acabariam perdendo utilidade. Para evitar a criação de um espaço completamente obsoleto na ilha, decidiu-se em 1868 transformar a fortificação de Alcatraz em um complexo penitenciário. Em suas primeiras atividades, a nova penitenciária serviu de cadeia para muitos indígenas marginalizados pelo processo de expansão norte-americano. Já nos primeiros anos do século XX, contava com um expressivo número de detentos, e em pouco tempo seria necessária a reforma e a ampliação do presídio. No novo projeto realizado, foram construídos dois grandes blocos repletos de celas, fazendo proveito da estrutura deixada por algumas edificações menores que existiam entre os dois blocos. Realizaram a construção de uma enorme ala que interligava ambos os blocos, onde se costumava exibir algumas produções cinematográficas hollywoodianas. Segundo algumas lendas, o espaço das alas escondia uma antiga estrutura subterrânea, nas quais os presos sofriam terríveis torturas. A década de 1920 foi bem complicada para os Estados Unidos, devido à lei seca que entrou em vigor em 17 de janeiro de 1920, com o objetivo de salvar o país de problemas relacionados à pobreza e violência. O efeito causado pela lei foi totalmente contrário do que era esperado. Ao invés de acabar com o consumo de álcool e com os problemas sociais, a lei gerou a desmoralização das autoridades, o aumento da corrupção, a explosão da criminalidade em diversos estados e o enriquecimento das máfias que dominavam o contrabando de bebidas alcoólicas. Outra coisa que piorou a situação foi a crise de 1929, que foi o pior e o mais longo período de recessão econômica do sistema capitalista do século XX. Este período de depressão econômica causou altas taxas de desemprego, quedas drásticas do produto interno bruto de diversos países, bem como quedas drásticas na produção industrial, preço de ações e em praticamente todo o medidor de atividade econômica em diversos países do mundo. Devido à crise de segurança pública que os Estados Unidos passavam na época, houve a necessidade de transformar Alcatraz em um presídio federal.
Então, no dia 1º de janeiro de 1934, foi inaugurada a penitenciária de Alcatraz, uma prisão de segurança máxima onde foram enviados os presos mais perigosos dos Estados Unidos. Naquela cadeia, um programa disciplinar foi instalado com o intuito de regenerar os presos através do trabalho e de uma rotina bem restrita, onde os detentos não poderiam ler cartas, ouvir rádio e só poderiam tomar banho 2 vezes por semana. Ao longo de todo o período que esteve sob o controle do governo norte-americano, Alcatraz não teve sua reputação manchada por nenhuma fuga bem-sucedida. Contudo, alguns planos mirabolantes tentaram passar as muralhas e as geladas águas que cercavam aquela ilha. Em geral, os planos envolviam um número reduzido de presidiários, sendo que das 14 tentativas de fugas registradas, houve o envolvimento de somente 36 detentos. A prisão chegou ao seu fim em 1963, graças ao promotor Robert Kennedy, que demonstrou que o custo gerado na penitenciária era cerca de 3 vezes maior do que em qualquer outra prisão. Mas, em junho de 1962, um ano antes, os ladrões de banco Frank Morris, John e Clarence Anglin burlaram o sistema de segurança. Não se sabe se eles chegaram em terra firme. Décadas depois, a polícia acabou desistindo das investigações e os declarou mortos. Os corpos nunca foram encontrados. Os prisioneiros cavaram a parede da cela com uma colher pequena durante 7 meses. Eles fizeram grades falsas com papel para esconder os buracos que levavam aos dutos da ventilação no teto. A barra de proteção havia sido cortada com uma furadeira feita com o ventilador da sala de música da prisão. O trio chegou ao telhado tranquilamente. Nenhum dos vigilantes armados com fuzis das 6 torres os viu. As luzes não os focalizaram e eles conseguiram descer pela tubulação de água externa. Os fugitivos pularam uma cerca de arame farpado e foram para o mar, usando seus botes e coletes improvisados com capas de chuva. Para despistar os guardas, eles colocaram cabeças com páginas de revista e cabelo de verdade em seus leitos. Os 3 encheram os botes e entraram nas geladas águas da Bahia. A falta deles só foi sentida às 5 horas da manhã, durante a contagem dos detentos. Existem relatos de avistamento e até quem garante que os ex-prisioneiros estão vivos. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, um abraço, fui!